Boa tarde, muito boa tarde para você. Obrigada pela companhia nesse calor, hein? Esse calorão que tá fazendo esse mormaço. Na hora como um chup-chup, né? Ou um sacolé. Fiquei com água na boca de novo. Ontem foi a pizza, não é, Kátia Fonseca? Hoje, o sacolé, né? O chup-chup. Vamos que vamos. Everton Guimarães preparando umas surpresas de fim de ano para você, tá, telespectador? Enquanto isso, eu, Luciana Viana, te faço companhia nesta tarde de terça-feira, hoje, 18 de dezembro de 2018. Vamos que vamos? As principais notícias do dia, o que é destaque hoje? No programa de hoje, vamos mostrar que uma idosa morreu atropelada por um ônibus na manhã de hoje dentro da estação Diamante, no Barreiro. Vamos mostrar também que bandidos explodiram agências eletrônicas em 2 cidades do interior de Minas. E você aí tem alguma denúncia? Quer participar do nosso Brasil Gente Minas? Participe! Então mande para cá uma mensagem para o nosso Band Zap, ó, tá aparecendo aí na sua tela, tá? 99772-7663, 99772-7663, o código de área é o 31, né? Estamos aqui em Belo Horizonte. Então, bora, gente! Vamos que vamos? Uma idosa morreu depois de ser atropelada por um ônibus dentro da estação Diamante, na região do Barreiro, aqui em BH. Um coletivo do transporte metropolitano teria atingido no momento do embarque, né? Teria atingido essa senhora. Agora, o Diogo Ramalho, toda a nossa equipe esteve lá acompanhando de perto e traz pra gente, infelizmente, essa triste história. O acidente aconteceu por volta das 9 horas da manhã, horário de muito movimento na estação. Este homem conhecia a vítima e disse que o ônibus arrancou e ela perdeu o equilíbrio. Ela andava, fazia todos os afazeres domésticos sem precisar de ajuda. A única dificuldade que ela tinha é o joelho, que ela tinha problema no joelho. Então, o deslocamento, por muito pequeno que seja do ônibus, onde causou o desequilíbrio dela, e ela caiu e foi atropelada. De acordo com testemunhas, Fátima Regina de Oliveira, de 64 anos, tentava embarcar no ônibus quando foi atropelada. Ela chegou a ser atendida por uma equipe do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ela teve uma parada cardíaca, tentou ser reanimada pelos colegas aí do bombeiro e do SAMU, mas infelizmente veio a óbito, né? Esta mulher é filha da idosa e estava indignada. Voto sem minha mãe por culpa do quê? Uma tragédia dessa por falta de funcionário, porque a empresa está economizando aí e as vidas que pagam. Este vereador é presidente da Comissão de Transportes de Belo Horizonte e procurou a nossa equipe. Para ele, o fato da motorista acumular a função de cobrador de ônibus foi determinante para o atropelamento. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu fui trocador, eu falo com propriedade. Na hora que a motorista estava aqui embarcando e desembarcando passageiros, ela teve dificuldade de entender que a senhora que faleceu aqui, ela caiu, passou-se o ônibus em cima, acho que da perna dela, e a vida dela foi ceifada. Nesse momento, a Polícia Militar vai fazer o boletim de ocorrência e, com certeza, terá o inquérito posterior. Está sendo feita a perícia para poder, de uma forma mais segura, né, definir a causa desse acidente aí lamentável. A filha da vítima fez um apelo às autoridades. Que voltasse a ser como era antes, que voltasse a ter motorista e cobrador, para nossa segurança, segurança dos usuários. Eu acho que a prioridade é a nossa segurança. Segundo o vereador, na próxima quinta-feira acontecerá uma audiência pública na Câmara Municipal de Belo Horizonte para tratar sobre o assunto dos ônibus do transporte público da capital sem cobradores. A estação Diamante, ela é gerenciada pela BH Trans, que informou por meio de nota que o ônibus envolvido no acidente é intermunicipal e, portanto, de responsabilidade do DR. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitanos, o Sintran, informou que tão logo soube do acidente, a empresa responsável pela linha 1740 encaminhou uma equipe até a estação, está prestando todo o apoio necessário à família da vítima. A perícia esteve lá na estação e a motorista do ônibus prestou depoimento às autoridades policiais. A empresa responsável pela linha reitera que lamentou o ocorrido e informou que está prestando todos os esclarecimentos necessários para a apuração das causas desse acidente, né? A dona Maria de Fátima, né? Fátima Regina, né, André? Dona Fátima Regina, 64 anos, vítima de um sistema
vítima de uma falha humana, vítima de uma falha técnica. É preciso realmente apurar essas circunstâncias que levaram à morte essa senhora. Tem que ser apurado, tá? E desde que detecte o problema, o que causou realmente, não, ela subiu ali no ônibus, estava indo trabalhar normalmente, né? Uma senhora com a saúde em dia, fazia os afazeres domésticos, como a gente ouviu aí o genro dela dizendo. Então, infelizmente, vítima. Essa senhora foi vítima hoje de uma falha, seja mecânica, seja aí de um sistema, seja humana, mas é preciso apurar para que isso possa mudar. Uma das hipóteses, a gente acompanhou aí na reportagem, não é? A falta de trocador, né? A falta do cobrador ali das passagens, fazendo com que a motorista do ônibus ficasse sobrecarregada com outras funções. Esse assunto, gente, tem sido debatido aí nos últimos tempos aqui em Belo Horizonte e a gente segue, tá? Segue nesse assunto, inclusive aguardando o quê? A abertura da caixa preta, não é? Da BH Trans, tá? A gente está falando da caixa preta da BH Trans, mas esse ônibus aí que a gente trouxe agora, o acidente que levou à morte a dona Regina de Fátima, ele é do DR, ou seja, transporte metropolitano, e a gente espera, de toda forma, não é? O resultado desse laudo, o resultado dessa perícia, mas lamentavelmente uma vítima que poderia ter tido aí a vida poupada. Ela poderia estar agora em casa, com os familiares, se preparando para um novo dia. Então, a nossa solidariedade aos familiares. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte se posicionou ontem, no fim do dia, em relação à falta de agentes de bordo, né, nos coletivos aqui da capital. A instituição acredita que a lei é confusa, que a crise financeira atrapalha também na contratação. O Marcelo Silveira traz mais detalhes para a gente sobre esse assunto. O presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte, o Setra BH, disse que as empresas estão cumprindo a lei. Ele explicou que há linhas em que a lei permite não haver a presença do cobrador e que isso estaria gerando uma certa confusão. Quando você reduz o cobrador dentro da lei, isso ajuda na redução da tarifa ou num menor aumento, que é o nosso objetivo. Segundo a BH Trans, somente este ano, mais de 8.700 multas foram aplicadas às empresas de ônibus por estarem sem os cobradores. Nós recorremos nos casos, teve casos que houveram algumas multas que a gente não concorda, então a gente recorre, tem uns trâmites para recorrer. Algumas empresas pagam, outras não conseguem pagar devido à dificuldade financeira. O sindicato alega que todos os meses as empresas têm um rombo de 20 milhões de reais e que as dificuldades financeiras também atrapalham as contratações. O presidente do Setra disse ainda que logo após o término da auditoria na BH Trans, o sindicato vai propor medidas para melhorar a viabilidade financeira das empresas de ônibus. Uma delas poderá ser o reajuste nas tarifas. Mais importante é viabilizar a redução de custos no sistema, com inteligência, com tecnologia. A segunda também, com certeza, um reajuste da tarifa. Nós tivemos aí um aumento de combustível muito grande aí nesses últimos 2 anos. Tivemos duas convenções coletivas dos funcionários também, sem ter sido repassado para a tarifa. E o outro é o subsídio, que eu não sei se é o momento hoje da Prefeitura de Belo Horizonte. Mas vale ressaltar que a grande maioria das capitais no Brasil hoje trabalha com subsídio. Pois é, uma das saídas, o quê? Aumentar a tarifa, mas com essa qualidade, né, dos ônibus que a gente tem aí. A gente trouxe ontem uma reportagem mostrando que a cada 10 ônibus metropolitanos, né, aqui em Minas Gerais, 5 estão em condições complicadas, que não deveriam nem estar rodando, transportando ali vidas, não é? Pessoas que pagam seus impostos, pessoas que trabalham, que precisam desse transporte para ir e vir. Então, a gente segue também acompanhando esse caso, tá? E ver no que vai dar isso, gente. Alguma coisa tem que ser feita. Essa reclamação de que os motoristas estão sobrecarregados com várias funções, não é? Esses ônibus com essa manutenção complicada, precária. Essa questão também dos subsídios, né, por parte da Prefeitura. Então, isso é um debate que não pode parar por aqui e ficar só no lero-lero, não, tá? Alguma coisa tem que ser feita, isso tem que mudar para que uma senhora Regina de Fátima, por exemplo, uma outra, não perca a vida. A gente vai para um breve intervalo, você não saia daí, a gente volta já já.
Brasil Urgente Minas de volta para te contar que 5 homens foram presos, suspeitos de participarem de uma explosão de uma agência bancária e incendiar um carro na madrugada de hoje, está no município de Ilicínia, lá no sul de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar, 5 suspeitos chegaram fortemente armados em 2 carros, por volta das 3 horas da madrugada, gente, no centro da cidade. Após explodirem os caixas eletrônicos da agência, os suspeitos incendiaram um carro que utilizaram na ação. Apesar do susto, não houve vítimas, não houve pessoas feridas, segundo a corporação, segundo a Polícia Militar. Para rastrear os suspeitos, a PM enviou um helicóptero de Poços de Caldas com 5 militares e enviou o avião da Polícia Militar com militares do BOPE. Eles foram localizados em uma estrada rural nas proximidades da região e com eles foram apreendidas 2 pistolas, 2 fuzis e 3 coletes balísticos. Ou seja, 5 suspeitos presos, Dessa vez, raramente a gente traz aqui que esses suspeitos foram presos. Mas neste caso, parabéns à Polícia Militar que foi lá, correu atrás, E conseguiu aí, pelo menos, tirar de circulação esses 5 suspeitos que estavam atormentando. E tenho certeza que não foi só lá em Ilicínia que eles tocaram terror, não, Pelo menos vão dar um tempo aí para os moradores, para as pessoas de bem no interior de Minas Gerais. Essas quadrilhas, a maioria delas vem de fora, gente? De outros estados, principalmente de São Paulo, e vem aterrorizar aqui os mineiros. Já na cidade de Sardoá, na região do Vale do Rio Doce, cerca de 10 homens explodiram 2 agências bancárias e uma loja de eletrônicos também nesta madrugada. Que ousadia! De acordo com a PM, eles chegaram armados pela principal via da cidade em 2 caminhonetes e 2 motos. As fachadas das agências ficaram destruídas. A gente está acompanhando aí as imagens, com a ação dos explosivos, mas ainda não há informações se os bandidos levaram alguma quantia em dinheiro, não, Isso está sendo apurado ainda e o banco não revelou, Não foi divulgado. Eles fugiram e não foram encontrados até o momento. Nesse caso, também não houve vítimas, Não houve pessoas feridas. Para o rastreamento, o Comando de Aviação da Polícia Militar utilizou um helicóptero de Poços de Caldas e um avião de Belo Horizonte para reforçar nas buscas dos criminosos. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado, mas a Polícia Militar e também a Polícia Civil aqui de Minas Gerais trabalham, pesado, no combate a esse tipo de crime que vem ocorrendo principalmente ali no sul de Minas, Triângulo Mineiro, Explosão a caixas eletrônicos. O problema é quando colocam em risco também a vida dos moradores, As pessoas usam ali os moradores como escudos, aterrorizam, trocam tiros com a PM, Atiram contra os quartéis, enfim, é preciso realmente combater esse tipo de crime e a nossa Polícia Militar e a nossa Polícia Civil está trabalhando para isso. Enterrado hoje o corpo da mulher vítima de feminicídio, E o corpo também do ex-namorado dela foi enterrado. Ele que tirou a própria vida após matar a vítima com 3 tiros. Isso foi nesta segunda-feira no bairro Santa Luzia, em 7 Lagoas, região central de Minas Gerais. Segundo a polícia, a segunda Polícia Militar, o suspeito é Juliano Valadares Correia, de 27 anos. O Juliano, gente, foi até a casa da ex-namorada para conversar com ela, tentar reatar o relacionamento, O pai da vítima, a vítima é Marina Máximo Claudino Costa, ela tinha 24 anos. O pai contou que depois que o ex-genro subiu lá na casa, ele ouviu disparos de tiros e correu até o 2º andar, para ver o que estava acontecendo. Chegando lá, o pai deu de frente com aquela cena. A filha já estava caída, ferida. 2 testemunhas que estavam ali próximo também foram até a casa e viram o momento em que o suspeito tirou a própria vida. O SAMU esteve no local, tentou reanimar a vítima, mas ela não resistiu e acabou morrendo. De acordo com o pai de Marina, o ex-casal namorou durante 10 anos e o casal havia terminado há cerca de 1 semana e ele, o autor, não concordava com o fim do relacionamento. É mais um caso de feminicídio que a gente traz aqui, Mais um caso de muita covardia.
Desde que a Lei Maria da Penha, não é, foi sancionada há 12 anos, esses crimes, na verdade, sempre ocorreram, não é? Mas com a Lei Maria da Penha, as mulheres têm cada vez mais se sentido encorajadas, mais fortes a denunciar. Então, continuem denunciando, tá? Nesse caso aí, 10 anos de relacionamento, será que ela já não teria sido, enfim, agredida alguma vez, não é? Ou ela percebeu ali alguma coisa diferente com o namorado? Com certeza, sim, alguma coisa já não estava legal, porque um namoro de 10 anos chegou ao fim e ele não aceitou isso. Mas nada justifica essa crueldade, esse crime de feminicídio. Então, é preciso denunciar, tá? Você, vizinho, você amigo, amiga, não é, da vítima, enfim, até mesmo os próprios filhos têm ajudado aí as mães nessa questão das denúncias. É preciso denunciar. Não espere que o pior aconteça. A gente fica imaginando, né, o pai chegando ali e vendo aquela cena, não é? A filha, a própria filha, 24 anos, caída. Tentou reanimar ali, mas não teve jeito. Ela acabou morrendo ali mesmo no local. Mais um caso de feminicídio. Quando isso vai parar, hein? Tem que parar. Tem que parar, tá? A Lei Maria da Penha não está dando conta, não? Será? Então tem que mudar. Tem que levar isso para um debate, para o Congresso, enfim, não é? Endurecer aí ainda mais a lei, né, para que isso não volte a acontecer. Agora, uma coisa que é muito criticada também é a medida protetiva, não é? Alguns agressores acabam não respeitando a medida protetiva, que é aquele documento que diz que o suspeito, enfim, o agressor, o ex-companheiro, fica proibido de se aproximar da vítima. Mas muitos deles acabam não respeitando essa medida protetiva da justiça, tiram a vida da vítima, não é? Depois vão para a cadeia, ou então esse aí, ó, que acabou tirando a própria vida e tirando a alegria, não é, de duas famílias. Porque ele, com certeza, deve ter uma mãe, um pai, familiares também, não é? Agora, tem mais um caso aí, André, de feminicídio? Mas agora, sim, um caso que a gente trouxe na semana passada. Sim, é o caso que o Marcelo Silveira trouxe, não é isso? Pois é, gente, conseguiram, tá? A Polícia Militar, a Polícia Civil conseguiram prender o suspeito de matar a ex-companheira em Jaboticatubas, região metropolitana de Belo Horizonte. Após as denúncias anônimas, ouçam só, hein? Vejam isso, é muito importante. Uma denúncia anônima, tá? Levou a polícia até o homem de 37 anos. Ele foi encontrado no último sábado em uma mata, ali próximo mesmo de um condomínio, local onde a vítima foi assassinada. Regiane Leônidas da Costa, de 29 anos, foi morta a facadas, cruelmente, na última sexta-feira. A diarista foi assassinada quando chegava cedinho para trabalhar no condomínio. De acordo com a Polícia Militar, Regiane estava separada há 6 meses e chegou a registrar um boletim de ocorrência contra o ex-companheiro. Esse caso também chamou muito a nossa atenção e é impressionante como essa situação se repete. Testemunhas chegaram a ver um carro seguindo um ônibus onde ela estava, né? E ao descer ali para entrar no condomínio onde ela trabalhava como diarista, o ex-companheiro covardemente foi lá e desferiu facadas na mulher, né, na ex-companheira. Mas está aí preso e que permaneça por lá para pagar por esse crime horroroso, tá? Para pagar por essa crueldade, essa covardia. O André, vamos fazer o seguinte? Vamos para um break? Rapidinho a gente volta com mais informações para você. Ligado, ligada no Brasil, Gente Minas, desta terça-feira. Até já. De volta, Brasil, Gente Minas, nesta terça-feira. Tivemos aí os 2 primeiros blocos pesados, não é? Morte na estação de ônibus, né? Uma senhora de 64 anos que morreu atropelada. Casos de feminicídio, não é? Agora a gente dá um tempinho e traz uma prestação de serviço. Na verdade, um alerta. Atenção, tá? Você que vai viajar nessas férias precisa tomar, claro, alguns cuidados, né? Antes de fazer as malas. O cartão de vacinação, por exemplo, precisa estar em dia, viu? Coloque lá na mala também. Se a viagem for para o exterior, algumas vacinas, então, são obrigatórias.
Igor Calian traz os detalhes para a gente essa prestação de serviço. O Evandro é avô do pequeno Daniel, de 1 ano e meio. Trouxe o garoto para tomar as últimas vacinas do ano. Não falhou nenhuma e o que a gente colhe nessa história toda é um menino muito saudável, não tem problema nenhum, ativo, brincalhão, e a gente acha que uma boa parte da responsabilidade disso está em cima da manutenção da vacina em dia. Manter a caderneta de vacinação em dia também é uma tarefa importante para quem vai fazer alguma viagem. No Brasil, várias doenças em algumas regiões ameaçam os turistas. E fora daqui, tem imunização, que é obrigatória. Mesmo com uma única exigência internacional, diversas outras vacinas são recomendadas para viagens nacionais e internacionais. Tivemos tantos surtos no país ao longo desses últimos 3 anos. Então, a vacina contra a febre amarela é importante estarmos com ela em dia. A vacina contra o sarampo, porque estamos vivenciando ainda um surto na região norte do país e vivenciamos surto em outros países também. Então, precisamos ter essa vacina. A vacina contra o tétano, porque podemos ir para uma área com o risco de ter algum ferimento que pode ser contaminado, então vamos atualizar o nosso cartão. O Brasil tem um dos calendários de vacinação mais organizados do mundo. E para deixar tudo em dia, basta ir a qualquer unidade com ou sem a caderneta de vacinação. Ela vai verificar na unidade se tem uma cópia dessa vacina dele. Se não conseguir localizar, às vezes vacinou em outro município ou em outro estado, a sala de vacina, o técnico responsável, o enfermeiro ou o técnico de enfermagem, avalia quais vacinas são indicadas para a idade dele e vacina, iniciando um esquema de vacinação dessa pessoa. E é preciso ficar atento com o período de vacinação, para não comprometer a sua viagem. Todas essas vacinas estão de graça nas unidades, então vamos vacinar? Gente, então vamos nos vacinar, não é saúde, preventiva, tá? Então não custa nada. Você se organizar, se planejar, viu? Você, papai e mamãe, com também a caderneta dos filhos, né? Vocês adultos, eu sei que tem muito adulto aí, que tá com a caderneta lá atrasada, né? Desatualizada. Então, planeje-se, tá? Para tirar aí férias tranquilas, sem dor de cabeça, tá bom? E o Sindicato Único dos Trabalhadores de Saúde aqui de Minas foi notificado sobre a determinação do Tribunal de Justiça para que a greve da categoria seja suspensa imediatamente. Hoje, um protesto foi realizado em frente ao Hospital de Pronto-Socorro João 23, aqui na capital. Os trabalhadores reivindicam o pagamento do 13º salário, que até o momento não tem data definida para ser pago. A gente lembra também, tá? Que esposas de policiais militares fizeram ontem um protesto em uma praça lá em Santa Efigênia, porque os policiais militares não podem, não é, fazer greve. Então, as esposas cobrando, sim, como é que fica essa situação aí do 13º salário, não é? O salário de novembro, dezembro. Então, uma situação muito complicada pela qual passa o servidor público estadual aqui em Minas Gerais. Pessoal, agora a gente vai dar uma pausa aqui para falar de uma coisa incrível para você que gosta de rapidez e praticidade. Vocês conhecem o Doutor Consulta? Não? Então está na hora de conhecer essa rede de centros médicos que oferece consultas e exames em um só lugar, até para o mesmo dia, tá? E para esquecer aquela história, né, gente, de passar um tempão ali na fila, e um tempinho só lá dentro do consultório. Até porque o Doutor Consulta, né, lá o atendimento é olho no olho, tá? E sempre tem um médico atencioso e de qualidade. E para agendar é super fácil. Olha só, dá para entrar no site, tá no aplicativo ou ainda ligar. É rapidinho no 4090 1510, 4090 1510. É sem fila, sem dor de cabeça e é acessível para qualquer pessoa. Aproveite então que é rápido e agende agora mesmo para você e para sua família no drconsulta.com, drconsulta.com, também no aplicativo ou pelo telefone, vou repetir para você, 4090 1510. Doutor Consulta, saúde é pensar em saúde como ninguém pensa. Você aí que está com uma dor de cabeça aqui, há vários dias, uma dor no braço, na perna, um incômodo ali nas costas, não é? Não está enxergando muito bem, não? Já está precisando fazer isso aqui,
com livro ou com jornal, alguma receita que você recebe de algum outro médico, alguma outra especialidade, corra lá então e marque a sua consulta, tá bom? Cuide-se, tá aí uma ótima oportunidade, não tem desculpa não, tá bom? A gente sabe que nos últimos tempos aí muita gente perdeu os planos de saúde, não é? A assistência que tinha. O SUS a gente sabe como é, não é 100% não, há quem elogie, mas há também muita gente que reclama. Então não perca, tá bom? Tá aí, doutor Consulta. Bora com mais notícias, sim, aqui no Brasil Urgente Minas nesta tarde de terça-feira. Muito bom, tá? Contar com a sua companhia aí do outro lado. E cerca de 40 milhões de brasileiros de todas as idades sofrem com refluxo. É o seu caso aí que está nos acompanhando? Pois é um transtorno causado por uma falha, né, lá no estômago. Essa é a causa, por exemplo, da azia. E alguns alimentos podem piorar esse problema, tá, gente? Acompanhe por quê. O refluxo é uma doença digestiva em que os ácidos presentes dentro do estômago voltam pelo esôfago, ao invés de seguir o fluxo normal da digestão. O líquido irrita os tecidos que revestem o esôfago e, por isso, causam alguns sintomas desagradáveis, como a queimação no peito, a chamada azia. Ao menos 40 milhões de brasileiros são acometidos pela doença, pouco mais de 20% da população. E todas as faixas etárias são acometidas. De acordo com este especialista, a presença de secreção ácida no estômago para fazer a digestão dos alimentos é normal. Entretanto, há mecanismos que concentram esse ácido dentro do estômago e algumas ações podem contribuir para o refluxo do líquido. Variações anatômicas, fisiológicas ou mesmo alguns hábitos do paciente podem facilitar esse refluxo. Por exemplo, comer muito de uma vez só, né? Refeições volumosas. A epidemia da obesidade se acompanha de um aumento também epidêmico da doença do refluxo. Há 3 anos, José Maurício começou a sentir um desconforto após as refeições e uma sensação de que a comida e a bebida não estavam caindo bem. Após descobrir que estava com refluxo, alterou a dieta e fez alguns tratamentos. Quando a gente quer, às vezes, sair para uma festa, alguma coisa, você fica completamente impossibilitado de aproveitar um pouquinho, porque você sabe que o mal-estar no outro dia vem e ele é grande. No Brasil, a gente tem 4 oportunidades de tratamento. O mais comum e que atende a grande maioria dos pacientes, em torno de 90%, que é o tratamento clínico, através de medicamento contínuo por demanda. E existem outros 3 procedimentos, é o tratamento cirúrgico, seja com robô ou laparoscópico, o tratamento endoscópico com estreta, ou o marca-passo de esfíncter, que se chama endostim, que está também no nosso meio há em torno de 2 anos. O médico ainda alerta que alguns alimentos podem facilitar o refluxo. Os alimentos gordurosos, né, que incluem as frituras, alimentos condimentados, alimentos cítricos em excesso, o café e deitar após a refeição deve ser sempre evitado. Ó, tá aí dado o alerta, tá? Você, algum desconforto no que diz respeito ao refluxo? Então procure um médico, faça como o nosso entrevistado, né? O José Maurício. Ele foi a uma festa, se sentiu mal ali, um mal-estar depois de comer alguns salgadinhos, né? Tomar ali uma cervejinha. Enfim, cuide-se, tá? Não deixe o problema piorar não, tá bom? Bom, agora a gente fala de economia porque mais empresas estão se tornando franquias aqui no Brasil, tá? E mais empreendedores estão comprando franquias como modelo para o primeiro negócio. Esse setor, gente, cresceu 6,3% no 3º trimestre do ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Minas Gerais está ocupando a 3ª posição no ranking. Mas a gente confere agora por que está crescendo esse mercado, enfim, esses números em relação às franquias, aos empreendedores. Conta pra gente, Diogo Ramalho. Segundo a Associação Brasileira de Franchising, o setor de franquias no Brasil registra um faturamento anual de aproximadamente 160 bilhões de reais e emprega diretamente mais de 1 milhão de trabalhadores. Detém a marca, detém um know-how, detém um produto ou serviço e quer fazer expansão no mercado. Essa é a empresa franqueadora. De acordo com a ABF, Minas Gerais é o 2º estado em número de unidades de franquias em operação e o 3º em número de empresas franqueadoras. A expansão do número de redes franqueadoras foi de 16% em relação ao ano passado. A rede é composta pelas unidades próprias que a franqueadora tem, mais as unidades franqueadas que ela concede ou vai conceder.
Então isso faz a composição da rede. Daniel e seu pai ficaram desempregados em 2016 e tiveram a ideia de abrir um negócio de vendas de waffles, segundo ele, um produto que poderia ser explorado de formas diferentes, doces e salgadas, como este, o waffle, feito com massa de pão de queijo em homenagem a Minas. Do negócio aberto no fim daquele ano em Lafayette, região central do estado, nasceu uma franquia. A gente melhorou muito o nosso processo de produção da massa. Hoje a gente tem um preparo em pó super fácil de fazer, que é o que vai para as nossas lojas. As meninas só adicionam leite, né, e uma margarina especial que a gente usa e está pronto o produto. Segundo a ABF, no terceiro período do ano passado, o número de postos de trabalho no setor de franquias aumentou de 80 mil vagas para 1.286.000. Os segmentos com maiores crescimentos foram entretenimento e lazer, serviços e outros negócios, saúde, beleza e bem-estar e alimentação. O franchise é um negócio de dentro para fora, do franqueador para o mercado, não do mercado para a empresa franqueadora. É muito comum isso. A pessoa vê a loja, se interessa e pergunta, isso é uma franquia? Aí não é isso que define que o franqueador deve vir. Ele tem que estar no planejamento e ter um negócio que seja lucrativo. Porque o franchise é um negócio que vai sustentar, vamos falar assim, duas bocas, o franqueador e o franqueado. Então o negócio tem que ser bem estudado, bem planejado. Não dá para aventurar, não. Agora, se tem algo positivo nessa crise, se a gente pode dizer que tem algo positivo, né, nessa crise que deu rasteira em muita gente, em muitos brasileiros nos últimos anos, foi que ela fez com que o brasileiro, se reinventasse. A gente viu o exemplo, né? Um pai e um filho desempregados em 2016 e eles se viram diante daquela situação e tiveram a ideia, então, de criar aí esse negócio, não é? Então, se há algo positivo em relação à crise, é isso, é a criatividade, é esse poder, nesse jogo de cintura do brasileiro se reinventar. E com muita dignidade, não é? Honestidade. A gente sabe também que muitas pessoas não conseguiram, mas a gente torce para que esse país melhore para todos nós, não é? O Brasil merece, viu, gente? Merece, seguir em frente, tá? Aqui pessoas de bem, pessoas batalhadoras, não é? Bem-humoradas, um leão por dia, não é? Então, vamos que vamos, tá? A gente torce para que tudo dê certo. 2019 vem aí, enfim, as esperanças se renovam a cada ano e vamos nos reinventar a cada dia, tá bom? É isso aí, o leão, Algumas semanas nós falamos de como é importante se preparar para o futuro e para os imprevistos que possam acontecer. Fazer um planejamento é essencial para viver seguro e tranquilo. E para todos os momentos, você pode contar com o Bosque da Esperança Planos Funerários. No Bosque da Esperança, você encontra profissionalismo, acolhimento e nesse mês de dezembro, atenção, uma oportunidade imperdível. Várias opções de planos funerários com até 34% de desconto, tá? Pense bem, hein? 34% de desconto, assistência completa e sepultamento no Bosque da Esperança Cemitério Parque. Aproveite para se planejar. Conheça o dezembro imperdível do Bosque da Esperança. Planos funerários e encontre então o plano que melhor atenderá você e sua família, tá bom? Telefone? Ligue já. 32 18 32 32. 32 18 32 32. Natal batendo a porta, Papai Noel se preparando, trabalhando bastante com seus ajudantes duendes, né, as renas também. E mais de 500 mil cartas da campanha Papai Noel dos Correios foram adotadas em todo o país neste Natal. 120 aqui em Minas Gerais. O projeto, que já acontece há quase 30 anos, 3 décadas, faz essa época do ano ser ainda melhor para as famílias carentes, não é? Aqui na capital, os presentes já começaram a ser entregues para as crianças e, muitos sorrisos, viu? Daqui até aqui. Igor Calian, conta pra gente. O Papai Noel chegou nesta escola municipal em Belo Horizonte, acompanhado de música, brinquedos e muita alegria. O Pedro não conteve a euforia, partiu logo para o abraço. E por aqui, todo mundo estava ansioso para saber se o pedido de Natal seria atendido. Abri um carrinho de boneca. Um carrinho de boneca? Mas será que você vai ganhar esse presente? Não sei. Será que o Papai Noel vai trazer presente? Eu acho que vai. Vai?
E o que você pediu pra ele de Natal? Um carrinho. A Maria Clara ganhou um presentão. O que será que tem aqui dentro dessa caixa enorme? Eu não sei. Não sei, você tá ansiosa pra saber? Você quer ver logo? Quero. Ela deu um jeito de abrir rapidinho. Uma boneca com secador. Obrigada, Papai Noel. E todos estes presentes chegaram aqui por causa da campanha Papai Noel dos Correios. Em todo o Brasil, mais de 500 mil de cartas foram adotadas. Até agora, mais de 400 mil presentes já foram entregues. Bonecas, carrinhos e bolas são os brinquedos mais pedidos. A campanha dos Correios faz a alegria da criançada há 29 anos. O Daniel é um dos padrinhos. Ele trabalha num colégio que faz as doações há 13 anos. Para a gente tem sido um trabalho muito significativo, porque não tem valor, não tem preço que paga fazer uma criança sorrir e se sentir bem. E nós estamos representando justamente umas centenas de famílias que gostam de fazer o bem, sentem-se bem fazendo o bem, e nós aqui estamos justamente fazendo isso. A escola onde a ação foi realizada tem alunos de baixa renda, que esperam o ano todo para ganhar o presente de Natal. Muita gente ali talvez seja o único presente, né? O único, e com essa magia, num espaço que elas gostam tanto, preparado para esse momento e das mãos desse personagem mágico. E até o Papai Noel tem um final de ano melhor, depois de tantos sorrisos. Estar no meio das crianças é sempre bom, é sempre gostoso. A gente sente a esperança de um futuro melhor, de um país melhor, de um mundo melhor. Então é isso que a gente veio trazer também. Obrigado, Papai Noel! Feliz Natal! Ó, isso não tem preço, tá? O brilho no olhar de uma criança, não é? Aquela pureza no sorriso, aquele estado de alegria, de satisfação de estar ali diante de um brinquedo. E pode ser uma coisa simples, viu, gente? É com pouca coisa que a gente pode fazer a diferença na vida de uma criança. Agora, quisera, no espírito de Natal, ó, invadir os lares, os corações durante os 365 dias do ano, não é? Vamos praticar o bem, vamos praticar a solidariedade por mais amor neste mundo, tá? Por falar em amor, o Natal tá aí chegando e a TV Band Minas quer fazer com que essa data seja mais feliz ainda para mais crianças, adultos e idosos carentes. E convidamos você para nos ajudar, tá? Nessa campanha Natal Solidário Band. Você pode doar brinquedos, roupas, materiais de uso pessoal, como escova de dentes, sabonete, não é? Shampoo, a escova de cabelo também, claro. Tudo isso será destinado a entidades filantrópicas. Basta você deixar o seu presente aqui na sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação na Avenida Raja Gavalha, 2221, bairro São Bento. É até quinta-feira, depois de amanhã, dia 20, tá? Estaremos aqui esperando o seu presente. Natal Solidário Band, compartilhando, somos muito, mas muito mais. As confraternizações de fim de ano estão deixando os bares e restaurantes da capital mais cheios. Os empresários apostam na alta de até 30% no movimento só neste mês. E para dar conta do recado, muitos estabelecimentos contam com funcionários temporários. Oportunidade sensacional, não é? Conta pra gente, Wanda Sampaio. Rodízio com carne de primeira. Eu prefiro a picanha, viu, meu amigo? A picanha tá mais top, viu? Tá 10, tá 10. O convite para o almoço foi do chefe. Eu já comi uns 4 pratos cheios. Eu já dei um prejuízo pra casa já. E se é pra ficar à vontade? Tomei 8, vou tomar 18. É bom demais, né? A conta é ele aí. Eu nem carteira eu trouxe. Mesas lotadas com comida e bebida por conta do patrão. As festas de confraternização que as empresas oferecem aos funcionários agora no fim do ano são presentão de Natal para os donos de bares e restaurantes. Dezembro deve fechar com um aumento de 30% no movimento. Traz uma reestruturação forte na parte financeira das empresas e isso no dezembro agora traz uma folha de pagamento, um 13º, traz uma possibilidade de contratação de mão de obra de um trabalho intermitente, compor parte do movimento do final de ano. 8.000 pessoas são esperadas neste restaurante. 110 garçons têm a missão de manter pratos e copos cheios e clientes satisfeitos. A gente tenta fazer de uma maneira que o cliente espere menos, chegando as bebidas rápidas na mesa dele,
mas sempre priorizando o bom atendimento. Ganha quem vem se divertir na chamada Festa da Firma e também quem trabalha nela. As contratações temporárias devem aumentar 20% para atender a demanda. O Francisco está animado. Quer fazer uma maratona pelo restaurante para conquistar o chefe. Até brinco com os clientes que eu já fui no Ceará umas 3 vezes e voltei nesses dias que eu trabalho com esses freelancers. Garantir a vaga para janeiro, eu estou aí com ele firme, né? Eita, hein, ó, fim de ano é tempo de festa de firma, não é? Mas é preciso se comportar, tá? Nada de exagerar lá na cerveja, viu? Coma com educação. Porque o dia seguinte, claro, todo mundo vai comentar sobre a festa, né? Mas é um momento muito bacana de celebração, não é? De, enfim, agradecimento por um ano de trabalho, de conquistas, de desafios e renovando sempre as esperanças e as forças, ó, para o ano que vem. Agora a gente muda de assunto, fala da falta do cobrador nos ônibus, né? A gente trouxe isso nos primeiros blocos do Brasil Gente Minas desta terça-feira, um assunto que tem gerado polêmica em BH. Uma lei municipal permite que os veículos circulem sem a presença do agente de bordo. Nesses casos, a função de receber a passagem, dar o troco, ajudar no embarque e desembarque de idosos e pessoas com deficiência fica com o motorista. Não é isso, Diogo? Desde que algumas linhas de ônibus do transporte público de Belo Horizonte começaram a operar sem cobrador, a polêmica vem ganhando espaço. A figura do agente de bordo é mesmo dispensável? Para Daiane, parece que não. Ela conta que motoristas ignoram a presença dela no ponto de ônibus e que muitas vezes passam direto. E quando Daiane consegue embarcar, o motorista tem que operar o elevador e fazer a função que seria do cobrador. É muito constrangedor, porque os ônibus daqui agora ficou mais complicado ainda por fato de não ter cobrador. O motorista agora não gosta, né, de sair porque ele tem que cobrar a passagem e a porta fica fechada e a gente fica lá naquela situação assim, será que o motorista vai descer ou vai arrancar o ônibus? Tem que abandonar o volante aí, tudo para poder, né, pegar o cadeirante, dinheiro ali na gaveta, os pertences da gente que corre sério risco de ser lesado, né, tudo. Então, uma série de transtornos causa tanto pro motoristas como para os usuários, né? Segundo a BH Trans, os ônibus só são permitidos a circular sem trocador nos horários a partir de 8h30 da noite até as 4h59 da manhã. Já os ônibus da linha MOVE, mini-ônibus e serviços executivos podem rodar sem trocador. Através de nota, a BH Trans informou que, segundo a lei, cabe ao Cetra BH, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte, definir quais linhas vão optar ou não pela presença do agente de bordo. Ainda segundo a empresa, somente neste ano, mais de 8.700 multas foram aplicadas a empresas de ônibus por estarem sem os cobradores. Informação confirmada pelo Cetra BH. De acordo com o presidente do sindicato, o setor passa por dificuldade financeira e amarga um prejuízo de cerca de 20 milhões de reais por mês. Quando você reduz o cobrador dentro da lei, isso ajuda na redução da tarifa ou num menor aumento, que é o nosso objetivo. O mais importante é viabilizar a redução de custos no sistema, com inteligência, com tecnologia. Nós tivemos aí um aumento de combustível muito grande aí nesses últimos 2 anos, tivemos duas convenções coletivas dos funcionários também, sem ter sido repassado para a tarifa, e o outro é o subsídio, que eu não sei se é o momento hoje da Prefeitura de Belo Horizonte, mas vale ressaltar que a grande maioria das capitais no Brasil hoje trabalha com subsídio. Ontem, mais um personagem se manifestou sobre o assunto. O prefeito de BH, Alexandre Calil, mandou um recado em uma rede social dizendo que as empresas não podem fazer o que querem. E em meio a tanta confusão, como fica o usuário? No caso de Eduardo, à espera da boa vontade de uma outra pessoa. Quando perguntamos ao motorista se ele precisava da ajuda dos passageiros para situações como essa, ele mentiu. Cobrador da empresa, né? Ele é cobrador? É, por isso que ela está quebrando reais, senão tinha que dar a volta aí. Seria melhor se tivesse eles todos os dias, né? Porque ajudaria bastante, igual era antes. Você está como passageira e está ajudando? É, eu estou ajudando ele, mas eu trabalhei, né, de cobradora, eles dispensaram a gente, aí eu só fui ajudar ele, que eu sou amiga dele, aí eu ajudei. O ônibus está sem cobrador? Está sem cobrador, aí o motorista faz as funções todas.
A gente vai terminar 2018, vai entrar 2019 e a gente com certeza vai continuar falando desse assunto que gera não só mais polêmica, tá? Mas debate. Essa questão da ausência dos cobradores, não é? Esse acúmulo de funções aí para o motorista, em que isso reflete para a segurança do usuário ali do transporte público, para os próprios motoristas, não é? Para o trânsito de uma forma geral. Esse assunto a gente tem que debater, ó, colocar na mesa, bater na tecla, tá? Até essa questão chegar aí em um patamar em que fique bom para todos os lados e, em primeiro lugar, a segurança e a saúde mental também, tá? Dos passageiros, dos motoristas, não é isso? A gente vai continuar falando sobre isso. E você aí pode participar sempre, tá? Você tem que dar a sua opinião, o seu ponto de vista. É assim que se faz, não é? Uma democracia, um país, enfim, é assim que as coisas evoluem. Debatendo, expondo ideias, tá? Trocando experiências. E o uso de energias renováveis cresce a cada dia aqui em Minas Gerais. Para você ter uma ideia, nos últimos 2 anos, o número de imóveis com painéis solares disparou e já representa 18% da energia distribuída no estado. No norte de Minas está a maior usina fotovoltaica da América Latina. 1.200.000 painéis geram energia para mais de 400.000 casas. Conta pra gente, Wanda Sampaio. São milhares de placas que se perdem no horizonte. Uma potência para gerar energia solar. E como o sol é para todos, essa tecnologia também atende o pequeno consumidor em casa, no escritório. O que importa é o tamanho da economia. Em Pirapora, no norte de Minas Gerais, está a maior usina fotovoltaica da América Latina. 1.200.000 painéis geram energia para mais de 400.000 casas. Aqui, bastaram 2 placas instaladas no telhado para atender a demanda deste escritório de tecnologia na capital mineira e outros 2 endereços que ficam em Itabira, a 100 quilômetros de distância. O escritório da filial e a casa do dono da empresa. Isso só é possível porque as contas de luz estão em nome do mesmo titular. Nós conseguimos gerar nossa própria energia, com isso nós conseguimos reduzir a nossa conta. Atualmente eu pago taxa mínima, então no final do mês não tem aquela surpresa que todo mundo fica esperando, né? O que vai vir no final do mês, né? O número de imóveis que produzem a própria energia e emprestam o excedente para as concessionárias aumentou quase 500% no país nos últimos 2 anos. O que é cedido gera créditos para o consumidor obter descontos na conta de luz. É como se fosse uma caderneta de poupança que vai crescendo à medida que o que não é gasto vai sendo guardado para uma emergência. E o que eu acho mais bacana é que eu não preciso preocupar com os aumentos tarifários. Eu consigo gerar crédito para outros meses. Que isso é interessante porque algum mês eu recebi uma visita, aumentei algum consumo, eu já tenho esse crédito ali armazenado para mim utilizar, e isso vai me gerar uma economia grande no futuro. O investimento de R$1,5 milhão foi alto, mas está compensando. As 850 placas geram energia para atender o consumo desta fábrica de roupas em 6 endereços diferentes. Além de se livrar da conta de luz de R$300 mil por ano, ainda sobra 25% da energia que é produzida. Pensando em processos, algumas épocas do ano que a gente precisa de mais energia para operar o nosso processo fabril, a gente já está saciado com essa energia extra que a gente gerou nos outros meses. Pensando na economia anual, em 3 anos a gente tem esse investimento de volta. Desde 2012, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, permite que as empresas se unam para criar um consórcio como este, que reúne 10 empreendedores. As 800 placas geram energia para o grupo todo e ainda tem vez que sobra. É mais uma possibilidade para atender consumidores com perfis diferentes, sem impacto para o meio ambiente. O estádio do Mineirão instalou uma usina em parceria com uma concessionária. Energia limpa, sustentável. O suficiente para o consumo em todos os jogos de futebol durante o ano todo. Minas Gerais é o estado com maior número de consumidores desse tipo de energia no país, o que já representa 18% desse sistema conhecido como geração distribuída. Evita termoelétrica, a tarifa vermelha, inclusive, por causa dos problemas aí, né, dos níveis dos reservatórios, e esse tipo de geração ele contribui exatamente a evitar o consumo dos grandes lagos e contribuir como um todo no balanço do sistema energético.
Brasil Urgente Minas ficando por aqui. Vamos embora, mas amanhã estaremos de volta com muito mais prestação de serviço e informação para você, tá? José Luiz da Atena te faz companhia a partir de agora. Até amanhã.